Olá, eu sou Janaína Polidório e o vídeo de hoje é para conversar com vocês um pouquinho sobre a ideia central de um texto. Na verdade, quando nós trabalhamos com os alunos ideia central, nós também temos que trabalhar as ideias secundárias. Por que nós trabalhamos isso com os alunos? Porque mais à frente, quando eles estiverem um pouquinho maiores, eles têm que ser capazes de identificar em um texto qual que é a ideia central para poder tirar dali um resumo. Então, ele tem que extrair do texto quais são as informações que são imprescindíveis para poder fazer o resumo. Então, esse tipo de habilidade, ele começa a ser trabalhado a partir do terceiro ano do ensino fundamental e está, inclusive, anotado na nossa BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Vou mostrar para vocês. Ela tem um código, vou explicar para vocês como que acontece. Só um minutinho. Vou compartilhar aqui a minha tela para vocês verem como que aparece ali na BNCC. Bom, na BNCC, que é a nossa Base Nacional Comum Curricular, ela vai aparecer com esse código que eu deixei aí em cima, que é o EF35LP03. EF significa ensino fundamental, que seria do primeiro ao nono ano de ensino. O 3.5 quer dizer que esta habilidade ela deve ser treinada, desenvolvida, aprimorada, iniciada, enfim, tudoada a partir do terceiro ano e vai até o quinto, e daí a partir do sexto isso vai ser aprofundado, logicamente. LP, língua portuguesa, e 03 é a habilidade referente à interpretação de textos. Então, o que seria esse EF35LP03? Do terceiro ao quinto ano, o professor ele vai treinar a habilidade no aluno de identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global. E daí eu deixei aí destacado dois termos: ideia central e compreensão global. Quando a gente tem um texto, a ideia central do texto é o que o texto quer nos transmitir de um modo geral. Mas essa ideia central, ela tem que vir sustentada por ideias secundárias. Então, não vai adiantar você explicar para o aluno só o que é a ideia central, porque ele vai começar a confundir. Então, ele tem que identificar que ele tem uma ideia central, que é o principal do texto, o motivo dele ter sido escrito, sustentado por ideias secundárias. É como se fosse um prédio que sustenta aquilo. Então, essas ideias secundárias, elas serão as partes do texto que vão justificar aquela ideia central, por que ele foi escrito. Falando assim, parece muito complexo, e por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Eu encontrei uma forma de tornar isso um pouco mais simples para o aluno, porque não é uma tarefa fácil nem para adultos. Nós temos adultos que não conseguem desenvolver essa habilidade. Temos adultos que não têm assim um nível de compreensão suficiente para desenvolver essa habilidade. Então, o que eu fiz? Eu montei um material chamado Atividades de Fixação. E atividades de fixação, na verdade, é uma coleção que eu decidi. Na verdade, eu decidi montar essa coleção depois que eu comecei a fazer o curso de neuropsicopedagogia na Sensupeg, porque lá eu descobri algumas coisas a mais sobre cérebro, além do que eu pesquisava. E uma delas é que a gente precisa da repetição para aprender. Então, essa repetição seriam atividades que são parecidas ou iguais, para que o nosso cérebro possa criar um caminho neural e, nesse caminho, ele consiga realmente entender aquele conteúdo, aquela habilidade e poder transformar isso numa habilidade mesmo. Porque nós temos a mania de pensar em conteúdos, mas nós deveríamos começar a pensar nas habilidades, porque é isso que a gente precisa para a nossa vida. Pensando nisso, eu tenho lá o atividade de fixação e eu pensei, por que não colocar uma atividade de fixação com a habilidade de ideia central da BNCC? E daí eu não fiz um, eu fiz dois.
materiais desse, mas apenas um está na loja por enquanto. Então, eu tenho lá o atividades de fixação, ideia central do texto, que eu vou mostrar para vocês a capinha, que a intenção dele... Cadê minha base aqui? A intenção desse material é trazer uma forma mais fácil de você trabalhar isso com o aluno. Então, o aluno vai ter textos menores para pensar, porque assim a gente precisa começar esse tipo de trabalho com textos menores, para ele ter ali um rol menor de coisas para poder analisar, e depois passar para textos maiores. Então, essa atividade de fixação, ele tem a intenção de treinar, na verdade, de formar esse caminho neural na cabecinha da criança, para que ela possa mais tarde identificar em textos maiores a ideia central. Então, aqui eu trago ideia central e ideia secundária. E antes de eu mostrar para vocês como funciona, porque eu vou mostrar um trechinho das páginas, eu vou mostrar para vocês como encontrar esse material lá no site da loja. Se você estiver no YouTube, claro que no YouTube eu coloco sempre o link do material aqui embaixo. Eu vou deixar ele como ideia central. E daí, se já tiver o volume 2 na loja, você já vai encontrar os dois juntos. E se você estiver no Instagram, é muito simples. Você vai entrar no www.janenespolidori.com.br, que é o nome da minha loja, e vai digitar aqui na busca da loja o termo ideia central, que é o nome do material. Quando você digitar ideia central, já vai aparecer aqui a própria loja busca para você. Você vai poder ver informações do material, tudo bem explicadinho. E aqui embaixo nós temos também as amostras. Então, as amostras são importantes, porque às vezes a pessoa pergunta, mas você não tem uma amostra no material? É só você clicar nessa amostra que ela aumenta de tamanho. E se você clicar novamente nela aqui em cima, ela vai aumentar de novo de tamanho para você poder olhar melhor essa amostra. Dito isso, eu vou mostrar para vocês como que funciona esse material. Olha que bacana. Vou voltar lá nos meus slides. Cadê eles? Então, eu estava aqui, né? Tem vários textos lá, dos mais variados, são todos textos mais curtinhos. E eu trouxe para vocês o texto Uma Maravilhosa Água. Ele não está inteiro aqui, porque, logicamente, esse texto ele tem direitos autorais, que ele foi criado, né, por mim, obviamente. E tem algumas outras partezinhas que eu não posso expor, assim, muito o material. É só para quem compra mesmo. E daí eu peguei só o primeiro parágrafo para vocês terem uma ideia de como funciona o material. A criança vai ler o texto, sempre curto, e ela vai descobrir qual é o propósito desse texto, por que ele foi escrito. Então, tem lá o título, A Maravilhosa Água, e começa assim. A água tem um papel importante em nossas vidas e em nosso ambiente. Ela cobre aproximadamente 3/4 da superfície terrestre. Na verdade, não podemos sobreviver sem beber água. Um ser humano consegue viver aproximadamente 3 dias apenas sem água. Então, só por essa introdução, a criança vai perceber que tem uma partezinha ali que vai justificar por que o texto foi escrito. E lá no material vai pedir para a criança destacar em vermelho qual é essa parte. Ela vai no texto e destaca, que seria essa partezinha aí. Se eu estou falando sobre os benefícios da água, que ela é maravilhosa, que como já está ali no título, então eu estou justificando que eu vou escrever sobre a água porque ela tem um papel importante em nossas vidas e em nosso ambiente. Então, essa é a ideia central do texto. Durante o texto, eu vou colocar argumentos, justificativas, que são ideias secundárias, que possam sustentar a minha ideia central. E a criança vai localizar 3 dessas ideias e vai pintar de azul. Aqui só vai ter uma, porque é só o primeiro parágrafo. Então, tem ali, não podemos sobreviver sem beber água.
Lembra que falou lá na ideia central, ó, que tem um papel importante em nossas vidas? Bom, se a gente não pode sobreviver sem beber água, significa que está sustentando a hipótese que ela é importante em nossas vidas. Então, você percebe que ali a gente tem a ideia central em vermelho e a ideia secundária em azul. Tem outras ideias secundárias durante o texto e, logicamente, que eu não pararia o material por aí. Uma coisa que tem sido muito popular na educação, e não é para menos, e já estamos atrasados em relação a isso, na verdade, são os mapas mentais. O mapa mental é uma forma de organizar as informações e tornar mais fácil a interpretação textual. Portanto, neste material, eu incluo também uma forma de organizar a ideia central com as ideias secundárias para que o aluno possa perceber que as secundárias elas são um alicerce para sustentar aquela ideia ali central do texto. Vou mostrar para vocês. Vocês percebem que é um material bem completo, eu tive bastante cuidado em organizar. Então, durante o material, vai ter lá esse mapinha mental que a criança vai anotar exatamente o que ela destacou no texto lá. A água tem um papel importante em nossas vidas, em nosso ambiente, que é o que eu tinha destacado lá em vermelho, vai na ideia central. As ideias secundárias vão abaixo nesses quadrinhos, como eu pedi para destacar 3, vão 3 ideias secundárias. O material traz ainda uma sessão no comecinho para o professor, que vai dar ideias para você ampliar esse repertório dessa lição no caderno de lição do aluno. Então, eu trago ideias para você usar os mesmos textos no caderno, investigando vocabulário, interpretação e gramática. Ali no material, eu vou explicar direitinho como que você faz para poder trabalhar esses itens dentro dos textos, além da questão da ideia central. E eu ainda justifico por que deve ser trabalhado dessa forma. Então, eu achei que é um material bem interessante, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque nós temos dificuldade em encontrar materiais relevantes sobre esse tipo de habilidade. Na verdade, sobre qualquer habilidade, porque nós estamos acostumados, como eu falei, a pensar em conteúdos e não em habilidades. Quando a gente pensa em habilidades, o foco da atividade muda. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado quando nós utilizamos uma atividade com o aluno. O professor tem que saber avaliar se aquela atividade ela está passando um conteúdo ou uma habilidade. Atualmente, nós sabemos que nós devemos trabalhar com habilidades e não com conteúdos. O conteúdo ele é o pano de fundo que vai dar as informações que vão contextualizar aquela habilidade, mas o principal é o aluno aprender como utilizar o que você quer que ele aprenda, que é a habilidade de interpretar, no caso, por exemplo, de história, de entender que o passado tem uma influência no presente e também no futuro. Então, o que a gente faz hoje vai influenciar o amanhã. No caso de geografia, compreender o ambiente, as consequências do que a gente faz com o ambiente, coisas assim. Então, você vai trabalhando ali nas atividades esse tipo de coisa. No caso da ideia central também. Não adianta eu fazer uma interpretação de texto que seja jogada a ideia central ali e depois eu comece a pedir outras coisas. Eu preciso focar. Então, na verdade, eu também estou trabalhando a função executiva, que eu tenho falado tanto nas lives e aqui nos vídeos do YouTube. Porque aqui no lobo frontal nós temos as funções executivas, que elas vão tratar também de atenção, concentração, foco, que é o que eu quero trazer para vocês nesse tipo de atividade. Quando você enfoca na habilidade, a criança começa a compreender o que você quer exatamente dela e desenvolve muito melhor. Eu espero que você tenha gostado da explicação. Compartilhe o vídeo, por favor, para poder divulgar o meu trabalho. Curta, se você tiver alguma dúvida, comente e clique lá no link para adquirir o material que vale a pena para o desenvolvimento do seu filho ou do seu aluno. Até o próximo vídeo e bons estudos para você!